E aí, meu povo? Border lindas e lindos. Borders lindos. Vamos tentar novamente chamar o Flávio, a Ana e daqui a pouquinho o Guilherme também. Então eu vou fazer aqui a chamada para a Ana, para o Flávio e para o Antônio logo de uma vez, tá? Vamos lá. Eu vou chamar um por um com calma para não dar bugzinho, tá? Então eu vou chamando conforme for aceitando, eu chamo o próximo. Se eu tentar chamar todo mundo junto, pode dar ruim. Chamando o Flávio primeiro. Acho que rolou dessa vez. Aê, Flávio. Só Deixa eu não. aproveitar a maré boa aqui e chamar a Ana. Agora só tem nós online, né? Vai ter que esperar todo mundo voltar. Chamando a Ana. Eu não tô te vendo, Leti. Não tá me vendo? Ixi, Não. eu tô te vendo. A Ana entrou? Chamei ela já. Tá aqui no convidado, tá entrando. Ai, gostava de Bom, entrar o meu Tá vendo computador a aqui. Ana? a câmera ao contrário. Eu não sei porque é que isto está assim a mostrar. Ah, pá. Ai, olha, mas eu não pus a câmera. Ah, calma. Aê! Meu Deus do céu, mas hoje tá difícil esse bagulho doido do Instagram. Agora vamos fazer a audácia de chamar o Antônio para ver se esse trem vai rolar com 4? Acho que Bora ver. vai, hein? E aí, eu vou pedir um intervalo para moar. Aí vou deixar vocês mais à vontade, porque eu falei já por 1 hora aqui. Olha. Vou deixar vocês interagirem. Vou pegar Olha aqui, mais está aqui o convidado número Coca-Cola, 5. tá? O Ó, o convidado Guilherme número... já apareceu aí e é aquilo, né, gente? Eu acho que não dá para chamar o quinto, então alguém vai ter que fazer revezamento aí. Por isso que eu vou deixar vocês interagir para poder fazer essa troca, beleza? Mas vocês... Olha aqui o convidado número 5 aqui na câmara. Vamos lá. Muito bonitinho, né? Fiquem à Olha vontade, ela. Flávio, faça as suas apresentações, Aninha faz as suas apresentações, a gente já bateu um papo bem legal com o Antônio. Sejam todos bem-vindos novamente. E eu já volto, vou pegar uma coca e já volto. Tá bom. O Antônio, ele não vai entrar então agora nessa aqui? Não, Não, tô aqui. Eu tô aqui. ele está aqui já, senhor António. Estou aqui. Sim. Eu não estou vendo o Antônio nem a Leti, então, tá? Eu Ué. estou me vendo e vendo a Aninha. Então eu vou falar, tá? E sempre deixo um final meio parado para eu entender que é câmbio para a gente conversar, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Flávio, sou psicanalista, especialista em comportamento humano, também sou portador de borderline, ou borderline, né? Estou remitivo, né? Meu problema sempre foi medo de rejeição e abandono, né? Tive problemas aí de forma resumida com dependência, com síndrome persecutória paranoide, só que depois que eu comecei a fazer a terapia, parei com as dicções, né? Eu comecei uma remissão, percebi uma remissão, que eu fui diagnosticado muito tarde, né? Diante de uma depressão neuroquímica, comecei um tratamento e aí me descobri. E aí fui me tratando, hoje virei um nerd, acabei virando especialista em neurociência e comportamento, como eu disse para vocês, e nessas trombadas da vida conheci o Antônio, né? Pois foi, E é uma pois coisa foi. uma coisa que eu queria deixar claro, assim, alguns comportamentos borderlines, né, são muito parecidos, podemos até considerar meio que padrão, mais ou menos, né, Antônio? Muitos comportamentos são bem parecidos, né? A gente tem uma. E muitos são completamente assim. Eu conheço gente com TPB que é tipo extremamente tem aquela que é funcional, que é bastante funcional, mas que é recatada.
ela é exclusiva, né? Ela mais se auto... não discute com ninguém, não explode com ninguém. Então, você fala, como que essa pessoa tem transtorno borderline? Né? E tem pessoas que são, tipo que nem eu. O petulante, o petulante é o que tem um comportamento mais inclusivo também, né? E eu sempre fui mais o explosivo, e conforme fui diagnosticado muito tarde, já com a maturidade, né, que é o embaraçamento da massa cefálica, eu fui começando aí a ter umas redes neuronais mais fortes, alterei meu comportamento, alterei meu ambiente, comecei a praticar atividade física, enfim, comecei todo aquele ciclo para a gente conseguir sair e fui estudar, né, para entender. E aí o caso engraçado é que depois de muito estudar, né, me internei sozinho em casa para estudar. Depois de tanto estudar, entrei num grupo levantando a bandeira borderline, conheci a Leti, conheci a Ana Filipa, né? E o Antônio apareceu num comentário defendendo uma pesquisa muito boa da Zaranini, de 10 anos, acompanhando, trazendo coisas que realmente, inclusive, casava com a forma como eu estudei o TPB. Era, na verdade, uma complementação da outra, mas aí eu falei, olha, o cara está me afrontando, não concordo com ele. Ele não concordava com um aspecto, né? E aí eu fui extremamente petulante. Eu não cheguei a ser grosseiro, mas eu fui petulante, e aí ele sentiu lá também. Criamos uma má impressão do outro, tipo do Burden, né? Entrou split, o cérebro se prepara para se defender, eu não gosto dele, não gosta de mim. Passou-se poucos minutos, sentimento de culpa. Aí me manda uma mensagem para o Antônio e fala, cara, eu estava vendo seu trabalho aqui, seu trampo é tão legal, bicho, que eu estou culpado, eu estou envergonhado de como a gente se conheceu. E eu estava me sentindo do mesmo jeito. Coincidentemente, o Antônio estava se sentindo da mesma forma. Não então, coincidentemente. Coincidentemente pelo fato de sermos burders, né? Termos comportamentos, atividades, vamos dizer assim, parecidas, né? E eu estava muito acostumado a ter o meu controle, né? E, de repente, por um split, é o que eu estou te falando. Às vezes o burder faz, às vezes não. Uma grande maioria das vezes, os burders fazem amigos brigando primeiro, né, Antônio? Muitas vezes a gente acho que a gente é uma das coisas mais difíceis, né, de explicar assim, né, porque às vezes a gente se retrai, às vezes a gente ataca, né, e acho que interagir com as pessoas exige uma confiança que nem sempre a gente tem, né, tanto nas pessoas quanto em nós mesmos, né, e quando a gente está nesses momentos mais estressados, assim, é que a gente perde a capacidade de entender o que o outro também está sentindo, o que o outro está querendo dizer de verdade, né? Então, é difícil parar e perceber o que você está sentindo, ao invés de reagir no automático. Quando você tem TPB, eu me frustro até hoje, assim, eu já estou há anos nisso, e ainda acontece, eu ainda passo por momentos em que eu não consigo, simplesmente falha, né? Como pai, isso acontece, né? E é o que eu falo para minha filha, tá? Eu lamento muito, né, ter agido dessa maneira, mas no fundo eu fico super chateado, eu falo, já foi, não adianta, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer, né, é procurar, assim, primeiro a gente tem que aceitar que a gente não sabe o que o outro pensa o tempo todo, né? E como eu estava falando para a Leti, né, manter a curiosidade, né, mesmo quando bate o medo, né, se perguntar o que será que essa pessoa quis dizer, ao invés de essa pessoa quis me machucar, é só isso, essa pessoa quis me machucar e acabou, entendeu? E às vezes você só se perguntar o que será que essa pessoa quis dizer já muda tudo, né? Então, o medo, né, até alguém perguntou, né, sobre o medo de você interagir em sociedade e tudo, né? Ele no fundo, ele é o medo de não saber lidar com a dor da rejeição, né? Então, Antônio, é isso que eu falo que é legal, que no nosso grupo, né, eu
Eu comecei a estudar justamente por isso, por eu não ter uma boa convivência social, por eu ter alguns comportamentos que eram mais interpretados como agressivos, antissociais, e é muito comum o homem borderline ser diagnosticado com um transtorno antissocial, né? Que é o homem mais violento, mais manipulador, né? E eu tinha muito medo de ser isso. Só que ao mesmo tempo, quando você tem medo e tem culpa, eu sabia que era muito diferente, comecei a estudar. Aí eu precisava como? Procurei uma terapia, e a primeira que eu encontrei foi a cognitiva comportamental, não casou muito comigo, mas fiz um grande amigo psicólogo, né? E eu falei, cara, eu preciso saber o que é isso que acontece comigo, né? E uma das coisas que me ajudou muito foi o estudo vai me fugir o nome agora, mas chama-se comunicação não violenta, né? Que é baseado em observação, comunicar o sentimento, né? Entre 4 passos, é justamente isso que você estava falando. É você, ao invés de você atacar e reagir àquele momento do split, é você parar por um segundo, respirar e falar assim: olha, isso que você me disse me fez me sentir isso. É isso que você quis dizer? Faz parte de Gardner, na verdade, que é comunicação não violenta, né? E, cara, isso me ajudou assim a ter uma interação social muito grande. E é hoje que eu falo com os meus analisandos e pacientes é exatamente isso. Comunique de forma clara e objetiva o que você está sentindo, né? É uma das formas de você, inclusive, conseguir prolongar relacionamentos. Porque a gente estava falando sobre as pessoas são vítimas de pessoas borderlines, como são associados a comportamentos mais psicopatas, comportamentos mais antissociais, narcisistas. E isso realmente não está ligado ao que o border é. A grande verdade é que a gente está ali meio que acuado, e o cérebro, no caso as amígdalas, quando ele tem uma super reação, a gente reage de acordo com o sentimento que a gente está no momento. E o que a Leti estava passando aí era muito legal. O fato de só de você poder dar nomes ao seu sentimento te dá a oportunidade de pensar o que você está sentindo. Mesmo que tenha um split, uma hiperreatividade, ela tende a diminuir, entendeu? Isso. E é isso que é bacana. Por isso que eu estava falando com a Leti, eu não sei se você concorda comigo, né? Mas o tratamento borderline é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? É multifatorial e multidisciplinar. Tá? O border, ele traz umas habilidades artísticas, lógicas, matemática, sinestésica com o corpo. Eu vi, você luta boxe, cara. Você aprendeu inglês de forma autodidata. Muito legal, né? Aninha, que é Ana Filipa, ela mora lá em Portugal. Portugal não, ela mora no Reino Unido, mas é portuguesa, né? Ela escreve assim de uma forma maravilhosa, quase uma poetisa, entendeu? A Leti lá, música terapeuta, a Leti psicanalista, a Leti advogada, você também é advogado. Muito legal isso, gente. Quando você está num processo remitivo, você tem um ganho de inteligência, a gente vai falar das 8 novas inteligências existidas hoje, muito grandes, você está entendendo? E a gente começa a aprender a lidar. Então é muito comum que o border, ele caminhe para o lado mais humanista e terapeuta, porque existe uma pessoa, e eu converso isso com a Leti, existe uma pessoa capaz de explicar tanto o sentimento do que uma pessoa que sente tanto? Né? Eu acho que não, né? Mas parte da dificuldade está exatamente nisso, né? Sentir tanto e não saber o que fazer com isso e arruinar, né, os relacionamentos. Eu acho que um problema que eu vejo que acontece hoje em dia é tentar atribuir a pessoas com um diagnóstico todo o mal do mundo, né? É a mesma coisa dessa polarização política, né? Se você não a direita que vai resolver todos os problemas. Não, é a esquerda que vai resolver todos os problemas, né? Então você atribui todo o mal do mundo a quem tem um transtorno, né? E eu estava falando agora há pouco na reunião com vocês, né, que tem esse expert em abuso doméstico, né, contra a mulher, né, falando que 9 em cada 10 abusadores domésticos não têm um transtorno de personalidade.
Não tem. Ouviram essa Eles parte? fazem Repete, isso. por favor. Ah, pois é. 9 em cada 10 abusadores domésticos, porque hoje tem toda essa mania, né? Ele é narcisista, É. sociopata, psicopático, não sei o quê. Então, esses termos são usados de forma completamente solta, né? E as coisas não são, né? E, na verdade, o que esse expert que trabalhou tanto com mulheres abusadas, quanto ele trabalhou também, isso que é interessante no trabalho dele, ele trabalhou mais de 30 anos, ele trabalhou com abusadores também, como terapeuta de abusadores. E ele falou que é uma coisa tenebrosa, assim, você vê como eles conseguem dar a volta e se colocar, isso sim é se vitimizar, né? Não, na maioria, como alguém está colocando aqui, na maioria é psicopata, não. Psicopata é uma pessoa que tecnicamente teria transtorno de personalidade antissocial, né? Nenhum transtorno de personalidade. A maioria dos abusadores domésticos contra mulheres não tem nenhum transtorno de personalidade. Eles só agem abusando da própria mulher. Eles não agem abusando de todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Eles não se agem, por exemplo, como uma pessoa narcisística que vai... Ou mesmo uma pessoa borderline que, em face da desregulação emocional, começa a se tornar abusiva. Porque o que gerou abuso é outro problema. Abuso é abuso, e abuso não é o abusador que define. Abuso é o abusado que define. Quem sofreu abuso. O que eles têm? Olha, o Antônio e eu, a gente tem um conhecimento jurídico. E sabe o que acontece? A galera hoje em dia anda, né, querendo dar explicações para desvio de caráter. Isso. Rotulando com o diagnóstico. Não há esse link. Não existe esse link. Na ciência jurídica, em nenhum momento houve esse link. Caráter, ética e moral são coisas completamente diferentes de transtornos mentais. Porque se fosse o caso, pensa comigo, se todo abusador, se toda pessoa que tem um desvio de caráter fosse um transtornado, não haveriam presídios, só haveriam manicômios judiciais. Concorda? Ou faz sentido isso? Ah, eu sei que presídios abrigam uma grande parte, né, de pessoas com diagnósticos também, mas eu acho que a questão é atribuir comportamentos humanos, né? As pessoas, assim como as pessoas conseguem ser agradáveis, elas conseguem ser abusivas, né? E não necessariamente fisicamente abusiva. A pessoa pode muito bem ser abusiva psicologicamente, fazer, né, negar a realidade da outra pessoa, né, ignorar as necessidades da outra pessoa, né? Ou, Antônio, como eu não estou vendo vocês, eu vou levantar a mão para poder falar com vocês, tá? Eu queria pegar esse gancho, né? E eu fiz uma pesquisa antes de fazer da nossa live, né? E para dar uma agitada, eu queria uma opinião rápida aqui, um bate-bola entre nós quatro, entendeu? Sobre a opinião de 10 perguntinhas aqui, justamente com essas confusões que rola. Vocês topam? Show! Vamos lá, porque, ó, deixa eu só deixar um recado já avisado, já que a gente paralisou. São 8h32, 8h50, para o Guilherme entrar, alguém vai ter que deslogar. Que não cabe 5. eu posso. Tá? Fiquem à vontade para também, decidir. Essa é a minha primeira pergunta para vocês. Eu fui o que mais falei, eu quero sair. Posso sair? Deixa eu sair. Eu já falei muito, eu quero ir embora. Então vamos lá. Baseado nisso aí que o Antônio trouxe para a gente, né? Entender o que é desvio de caráter, entender o que é comportamento borderline. Uma forma fácil e grosseira de entender é que borderline vem carregado de culpa e sentimento de vazio depois de um comportamento que ele sabe que não foi só uma reação, tá? Então, um transtorno antissocial, ele está tentando te manipular o tempo todo, ele não tem sentimento algum de culpa, né? Então vamos deixar claro essa parte assim. Baseado nisso, tá? Quando alguém diz, vamos começar pelo Antônio, Antônio. Quando alguém diz vítima de um borderline, o que ele realmente está dizendo para você? O que ele está deixando de reconhecer? Quando alguém diz para mim vítima de um borderline, que a pessoa é vítima de um borderline, bom, ela já está rotulando que foi o transtorno da pessoa que a vitimizou, né? Foi o fato da pessoa ter um transtorno que a vitimizou. Ela já está selando o destino de tudo que aconteceu e
estabelecendo que a pessoa com transtorno borderline foi a causadora, inclusive por ter transtorno borderline. A minha impressão é essa. Você, Leti? A ausência de autorresponsabilidade. Boa. Você, Aninha, rapidão. Então, para mim, quando dizem, sou vítima de borderline, eles só nos vão mostrar o seu lado, não é? Nós não sabemos o lado da outra pessoa. Portanto, há assim uma ocultação. Existem 3 versões. A da pessoa que se diz vítima, a do borderline é verdade, que ninguém sabe, não é? Concordo. Em resumo, vocês trouxeram bem, é realmente isso. Já estigmatiza a pessoa no início, não dá possibilidade de um futuro, um bom relacionamento interpessoal ou extrapessoal, e acaba saindo dali como o estranho, o doido, a maluca, o narcisista, e pronto, e essa pessoa já sai rotulada, né? E assim, será que há um prazer social em demonizar quem tem TPB? Como se fosse um vilão de novela? Vocês acham que isso existe? Prazer social não é que é um prazer, né? Mas é tipo, é igual, eu acho, é o mesmo prazer social de quem vê alguém levar um tombo na rua e começa a rir, entende? Tipo, não é, ainda bem que não é comigo, né? Acho que tem um pouco desse ainda bem que não é comigo, né, na história. E outra, vamos explicar todo o mal do mundo através do transtorno. Não, essa pessoa tem transtorno. Ele que é louco e tá tudo resolvido. Todos os outros estão absolvidos. Nós já arrumamos um bode expiatório. E TTPB é isso, né? É ser bode expiatório. É fácil você transformar em bode expiatório alguém que está desregulado emocionalmente, né? Que não consegue nem argumentar. Né? E para tu, Aninha? Então, as pessoas recusam-se a aceitar que também há maldade. Então, não, ele fez aquilo, é porque ele tem um problema. Não, isso a pessoa simplesmente tem maldade no coração e faz porque lhe dá prazer ver o outro a sofrer. Não é? Porque eu estava a ver... Pronto. Eu creio que seja aí que começa todos os problemas, né? Nesse momento, quando alguém rotula, seja o rótulo que quiser botar, né? Não estou falando só de border, mas qualquer rótulo. É uma invalidação. Sendo invalidação, já começa errado. Dali para frente, não me interessa o que a pessoa quer dizer. Já invalidou, rotulou, já era. Para mim, eu nem ouço mais. Dali para frente é só para trás. A gente viu na prática com a música, né? A gente viu na prática com a música que saiu por aí, né? Olha lá, 3 lá. Eu não vou fazer 10 para não esticar muito, para o Guilherme poder entrar. Vou fazer as 5 primeiras aqui que eu acho boa. Entendeu? Para você, Antônio, existe um custo emocional, fora você ser de conviver com borderline, você que conviveu? E qual o custo emocional de ser esse alguém? Custo emocional de conviver com pessoas com transtorno borderline? Eu acho que existe, né? Eu acho que tem uma diferenciação muito grande também em quem está num tratamento que funciona, né, que está funcionando, e quem não faz tratamento nenhum ou faz um tratamento que absolutamente não tem ajudado. E acontece, tem pessoas com transtorno borderline que têm um nível de trauma tão alto, com outras comorbidades, e que eu vi a Janaline falar isso. Pessoas para quem o tratamento é tóxico. Entende? Então, isso pode acontecer também, né? Então, num cenário onde, né, o que marca, o que caracteriza, né, o jeito de ser, como aquela psiquiatra brasileira fala, né, da pessoa, o que caracteriza o jeito de ser são exatamente essas intempéries, né, no humor, né, oscilação, que você realmente não sabe o que esperar. É impossível não ter um custo emocional. A questão é o quanto a pessoa está disposta a investir num relacionamento como com qualquer outra pessoa, porque eu acho que qualquer relação tem um custo emocional, tem um ônus e tem um bônus. Né? Exatamente. Relacionamento. Qualquer relação. E o bônus com pessoas com TPB pode ser bem intenso também. Então, né, isso não é querer romantizar o transtorno, é só, enfim, eu prefiro ouvir a opinião dos demais a respeito. Eu já falei demais.
Custo emocional, eu concordo com o Antônio. Olha, se você não quer custo emocional, não se relacione. Se tranca no quarto, vire um incel. Ponto. Compra um bebê reborn e uma boneca inflável. Porque Credo. qualquer relação tem custo emocional. E a gente não controla o outro, a gente não sabe o que o outro vai nos oferecer. A gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações, ponto final. Se você não está preparado para isso, não se relacione, fique sozinho. Aninha? Não precisa ser necessariamente incel, né? Às vezes pode ser voluntário o celibato da pessoa. Não precisa ser necessariamente involuntário. Né? Pode ser voluntário. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa vive o ciclo de... Aliás, Às vezes... a doutora Ana Beatriz Barbosa, referência em psiquiatria e tratamento borderline hoje no Brasil, a primeira coisa que ela pede na terapia é 2 anos sozinha. O borderline precisa saber que ele é alguém, que ele não precisa de algo ou alguém para sobreviver. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu também. Bom, eu tô há 5 anos sozinho. É. Eu tô há 5 anos sozinho e não é involuntário, certo? Eu realmente quero estar, né? Mas para contrapor um pouco o que essa médica brasileira coloca, eu coloco o seguinte questionamento: quando uma pessoa com transtorno borderline para de se relacionar amorosamente, isso é sinal de que ela está se recuperando? Ou isso é só evitação? Então, aí é que entra aquela questão que a gente estava falando antes. O border não se relacionar, os sintomas desaparecem. Você fica ótimo. Não tem problema. Não, tem que se relacionar com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha dentro de casa. Mas o relacionamento afeto-romântico, sim. Né? Desculpa, pois não. Não, então, foi a fase mais tranquila. O medo do abandono desapareceu. O vazio desapareceu. Eu comecei a me preencher de mim, entendeu? No meu caso, eu concordo com ela e discordo. Não tem que nada. Ninguém tem que nada. Não tem fórmula perfeita, entendeu? Eu fiz isso porque eu queria me conhecer. Eu queria saber quem eu era. Aí, exatamente, chegou no ponto que eu queria falar. Exatamente isso que ela quis dizer. O fato de ficar pelo menos 2 anos sozinhos é uma viagem ao autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, você decide que tipo de relacionamento você quer ter ou pode ter. Entendeu? Porque Flávio, sabe o que acontecia muito? Acontece muito com o border. Antônio e Ana, vê se eu não estou falando besteira. O border, ele para não ficar sozinho, por medo de ficar sozinho, ele emenda um relacionamento um no outro. Eu fiz muito isso. Sim, não é verdade? Fiz muito isso. Sim. Um dos motivos de eu estar há 5 anos sozinho é exatamente isso. Uma hora cansa. Existe uma despersonificação da gente mesmo. A gente tenta tanto agradar as pessoas que a gente acaba esquecendo quem a gente é. Então, acho que existe uma fase do border que realmente a gente precisa se virar para nós. Para entender, peraí, quais são meus limites, quem eu sou, como é que eu funciono, criar o meu manualzinho de instruções, entendeu? Exatamente. Não fingir que já superou tudo, né? Mas perceber onde a gente está, né? Não precisa se entregar à ideia de que, vou morrer sozinho. Vou morrer sozinho. Não sabe. Eu acho que se recuperar não é uma linha de chegada, né? É um processo. Assim como o TPB não é um ponto de partida, é um resultado de muitos acontecimentos que deram errado na vida da pessoa. Isso. Né? E se recuperar também não é, cheguei na linha de chegada, me recuperei. Vai ter foto, né, medalha, não é assim, né? Não a partir de amanhã eu sou uma pessoa diferente. Para a gente dar uma resumida nas perguntas aqui, essa eu queria saber de cada um, e vamos fazer um bate-bola rápido. Quais são as maiores mentiras que se conta sobre o comportamento borderline para você, Antônio? Que se conta, para mim, ninguém me conta mentira sobre o comportamento borderline, para te falar a verdade. Porque as pessoas que eu converso são pessoas que têm transtorno borderline. Elas contam a verdade sobre o transtorno borderline. Agora, as coisas que eu vejo por aí é o básico, né? De que nós somos o demônio. E o que eu vou dizer? Psicopatas. Deixa a
falar, deixa a Aninha falar, vai lá. Ixi, Eu Pô, acho Aninha, muito psicopata. interessante quando as pessoas dizem, os borderlines são psicopatas. Eu penso, ai, quem me dera. Olha os problemas que eu evitava com tanta coisa intensa. Muito bom. Ai, meu Deus, com toda certeza. Com toda pensar. certeza. Os borderlines, eles não sentem demais. Claro que sentimos demais, mas tal como nós sentimos o amor demais, nós quando sentimos raiva também é demais, também é intenso, né? O que se aplica ao amor também se aplica à raiva, portanto, Exatamente. a cobra vai fumar, né? E vem sempre com as frasezinhas que mais enche o saco da gente, né? Quer drama, quer chamar a atenção, Sim, faz isso para ela quer manipular. chamar a atenção. Penso naquela, mas olha, se eu quisesse chamar a atenção, eu Não, tirava um mas portão. tem uma mentirinha que eu ouço bastante, que borderline é promíscua. Que a mulher borderline é promíscua. Que trai demais. Sim, Isso. exatamente. Granada Tu sem parece uma pino, planta. uma Muda granada sem muito. pino. Nossa, eu tenho acompanhado terapêuticas que, vixe, sem chance. A maioria, na verdade, não é promíscuo. Pois é. Penso logo, ai meu Pois Deus. é. Porque Eu quando a começo gente a se pensar. apega no ser, meu Deus do céu, só existe aquele ser. É As pessoas idealização, querem gente. Só atribuir. existe aquele ser. Nesse mundo líquido de Bauman, agora, as pessoas querem atribuir esse comportamento exclusivamente a quem tem TPB. É meio ridículo isso, É bem na verdade. O ridículo. mundo, É com bem todo respeito, é ridículo. uma putaria e nós é que fazemos acontecer. É tipo o Eu relato aqui do outro lá. O cara vai no Tinder, que é um cardápio de seres humanos, e depois reclama que a mulher é promíscua. Ele não, né? Sim. Ele não é, né? Não, e claro, a mulher torna-se promíscua sozinha. Não há lá um homem para ela se tornar promíscua. É tudo. E esse Enfim. é o ponto, Ana. Todo mundo que fala que o outro é promíscuo se esquece que para ser promíscuo precisa do homem também. Então, como é que a mulher vai ser promíscua sem o homem para fazer com que o ato de promiscuidade seja concluído? Como é que ela engravidar? Mas eu não engravidei sozinha, né? A hipersexualização está mais ligada aos psicóticos, entendeu? Do que aos borderlines. Na verdade, aos histriônicos, né? Eu acho que o pessoal está confundindo o border com o histriônico bastante. Fica na meia linha ali. O TPB não serve de marcador para esse tipo de coisa. Estavam aqui a perguntar qual que é a nossa sexualidade. Olha, neste momento a minha sexualidade, eu sou uma planta, não faço nada dessas coisas. Não faço lá essas coisas. Neste momento sou uma planta, sou um brócolo. Agora, basicamente. Gênero, eu sou heterossexual, Seravina. Não, eu sou um brócolo, já disse. Pronto. É como eu identifico. Eu vi alguém perguntando se eu estou vendo a pergunta. Vocês estão vendo, né? Eu não estava vendo. Olha, qual a sexualidade de vocês? Relações tóxicas. Uma coisa eu digo pra você, se eu tivesse vontade de beijar um barbudo na boca, ninguém ia me impedir. Só isso, entendeu? Não. Agora, eu sou hétero, eu gosto de mulher. Não adianta. Olha, mas se eu tivesse vontade, eu não vejo qual o problema. Olha, neste momento, tem um caso da minha família. Diga. Relações tóxicas só com esta coisa aqui. Gato, é um gato. Relações tóxicas só com ela. É bravo. Olha, faz parte da minha história, não é? Porque você estava a falar de borderline e do autochurrascamento, não é? Que agora eles tentam atribuir tudo ao TPB, né? Exato. Não, todo homem borderline é bissexual. Não, eu sou tudo. O meu cunhado, que é irlandês, diz assim: eu sou trissexual, try everything, basicamente. Aquele diz. Mas pronto. You're trying nothing, really. Realmente. Nowadays, you're like trying nothing. Esta bichinha faz parte da minha história também. Antônio, Leti e Ana. O que neurocientificamente a gente pode falar que existe, por causa da hiperestimulação das amígdalas, a gente tem uma hiperestimulação também na zona de prazer, na zona do núcleo acúmplice, que geram, dependendo do ambiente, compulsões ou impulsos
mais gerado para a sexualidade. Mas aí o que a gente tem que lembrar, diagnosticou cedo, teve aí um bom ambiente, teve, por exemplo, a sorte de ter um acompanhante border, como, por exemplo, a profissão Do Antônio. a especialização do Antônio, entendeu? Ele vai focar em outras coisas. Por isso que, assim, o ambiente, o borderline, ele não é um desvio de conduta, ele é hipersensível ao ambiente inteiro, né? Então, às vezes você escuta por quê? Porque o cara cresce num ambiente, ou tem muito acesso às coisas hipersexualizadas e uma amígdala hiperativa estimula muito. Isso sim pode acontecer. Agora que nem eles falam que todos são tarados, que eu já ouvi falar, Ai, ou sim, são olha. bissexuais, ou a grande maioria é gay. O borderline pode ser de qualquer gênero. Eu nem sei, para te falar a verdade, se existe um percentual disso. Eu sei que a grande maioria que procura ajuda é homossexual porque são mais sensíveis. Eu acho né? que tem um percentual maior, sim, de pessoas com transtorno borderline que têm traços homoafetivos, mas eu já vi alguma coisa sobre isso, eu tenho certeza, agora não me lembro exatamente dos dados, mas o que eles dizem é que isso talvez esteja ligado ao distúrbio de identidade, né? Então, Sim. e eu vejo isso na minha prática também, e pessoas do meu grupo, da minha rede de apoio também, né? Eu já escutei mulheres falarem, eu arrumei uma namorada porque, na verdade, nenhum cara se interessou por mim. E eu tive Não queria ficar sozinho. Aí não queria ficar sozinha, é isso. Exato. Você não queria ficar sozinho, você arrumou uma mulher, mas você não sente atração. Não sinto atração por mulher, mas eu prefiro namorar porque eu não quero ficar sozinha. Exatamente, eu já escutei isso algumas vezes. Eu também. Eu também já escutei. Olha, eu consigo fazer-me infeliz sozinho, obrigado. Não preciso de ninguém para me ajudar nisso. Então, o que eu percebi nos meus estudos e trabalhos também é que existe mais um lado de atração por pessoas com diferenças neurotípicas uma pelas outras, né? Transtornado chama transtornado, a gente sabe disso. Se você é um border, tem codependência emocional, encontra um narcisista, é uma bombinha relógio, né? Isso pode muito acontecer. Mas também tem muito gênero pansexual, que não liga muito para a sexualidade, mas para inteligência, a parte intelectual da pessoa. Sei que está sempre panelas. Sexualidade, desculpa. Então talvez eu seja pansexual. Estou me descobrindo nesse momento. Tem gênero também. E não é incomum no border, tá? Não, sápio sexual, né? Sápio sexual, perdão. Pansexual é outra coisa. Mental. Eu sou, não sei sexual. Obrigado, Antônio, pela correção. Sou tri. Pergunte mais, Flávio. Vamos lá. Já que entramos no assunto polêmico de sexo. Tá, deixa eu pegar então. São pessoas não binárias do pansexual, né? A pansexualidade transcende o gênero, que eles falam. Sim, mas olha lá, pansexualidade é bissexualidade, mas de uma forma mais chique. Pronto, porque não há... Então enfim. Não sou. E para vocês, você acha que é mito ou é verdade que o borderline é manipulador? Às vezes eu acho. Pois é. Eu sou sincera. Às vezes rola manipulação. E você? Temos que eu não acho que é de uma forma. Eu não acho que seja malicioso. Porque digam lá, quem é que não manipula, quem nunca manipulou ninguém, tendo borderline ou não, que atira a primeira pedra? Exato. Todo mundo se mudasse a pergunta, né? É mito ou é verdade que o ser humano é manipulador? Não é? Eu acho que manipular, hoje, né? Depende do que você entende como manipular. Eu entendo o comportamento, eu acho que manipulação é abuso. E abuso, como eu falei antes, depende de quem foi abusado, classificar. Mas a manipulação, pelo menos no meu conceito, ela envolve estratégia, frieza, a capacidade de calcular o que fazer, premeditação. O borderline, em crise, ele age a partir da mais extrema desregulação emocional. A última coisa na cabeça dele é a estratégia, é a agenda.
Pô, se ele Entendeu? tivesse uma Então eu não sei se dá estratégia, para chamar ele não isso, ia chorar tanto depois, assim, gente. Vocês não têm ideia do tamanho da sabe? culpa depois de uma Agora, foi explosão. É horrível. manipulação? Foi. Para quem recebeu o comportamento, foi manipulação. Muitas vezes foi manipulatório. Agora, a intenção da pessoa com transtorno era manipular. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria que não. Se a pessoa está manipulando, ela está consciente do que ela está fazendo. Falar. É exatamente esse ponto que eu queria falar com você, Antônio. Você tocou num ponto crucial aqui. Eu e a Leti já falamos sobre isso, a Ana também. É assim, você tem uma intenção boa por trás de tudo, entendeu? Só que os meios são confusos. Exatamente. E aí é o jogo na guerra do amor vale tudo. E aí você desesperado por alguma questão de medo, entendeu? Desespero. Eu, por exemplo, meu comportamento era, eu sentia que eu ia perder, eu começava a fazer tudo para abandonar. Antes de ser rejeitado, eu preferia rejeitar. Isso é clássico, né? Clássico. Entendeu? Aí eu chorava. E isso era entendido como manipulação. Uhum. Mas assim, Eu chorava. estamos no Cluster B, né? Cluster B são os manipuladores e dramáticos. Não tem muito como escapar de falar que sim, tem um quê de manipulação? Sim. Mesmo que não seja intencional, mesmo que seja bem diferente do que o narcisista faz, né? Mas, gente, o Guilherme me ligando aqui. Perdi o raciocínio. Mas as intenções são diferentes, mas acontece a manipulação. Acontece, sim. Essa fala do pisar em ovos, que é a fala mais recorrente entre os familiares de borderline, não estou falando de relacionamento amoroso, não, gente. Pais e mães se sentem pisando em ovos, sim, porque muitas vezes eles precisam falar coisas um pouco mais duras, realistas, coisas da vida, que acontecem na vida, mas eles não conseguem, eles se sentem nesse momento, o que eu faço? Porque sabe que ao falar a pessoa vai explodir. É esse tipo de manipulação. Uma manipulação não é para te levar a fazer o mal, uma coisa maligna, mas é uma manipulação para a pessoa agir de acordo com não me frustra, não me abandona. Porque se me abandonar, porque se me frustrar, vai ter, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa se sente manipulado, mas quando se fala na internet, o border manipula, se tem uma ideia de filme, de serial killer, sabe? Que eu estou sim. manipulando para te levar para o caminho. Isso dá muito trabalho. Não sei o quê. E não é isso, não é essa manipulação que ocorre. Questão de pisar ovos com a minha mãe não pisava os ovos. A minha mãe trava-me logo o ovo à cara e dizia logo aquilo que ela queria. Que ela queria dizer era, toma aí. Se não queres, ouviste, e é isso, mais nada. E eu, pronto, tu é que sabes. Se bem que eu nem explodia, a minha mãe fazia aquele olhar assim, a mãe, pronto, estava a brincar, tu é que sabes, tu é que mandas. Fazia aquele olhar de mãe, e eu, pronto, baixava ali a crista e pronto, ficava ali. Mesmo que me apetecesse explodir, não explodia, porque eu tinha mais medo da minha mãe do que da minha explosão. Tenebrosa. É um comportamento humano, né? Os burders são muito mais parecidos com as outras pessoas. Existem burders tão diferentes um do outro, né? É o que eu estou falando, é o caso, a gente brinca dos transtornados aqui, que é eu, a Ana Filipa e a Letícia, né? A Leti é colérica, espaçosa, ela é dominativa, ela é altiva, né? Assim como a Aninha já é mais insegura, mais cuidadosa, ela toma um cuidadinho para pensar no lugar, e eu sou meio que o mediador, o medo que ela deixe de gostar de mim, então eu tento consertar tudo. Mas assim, é engraçado como sempre está envolvido, né? Uma pessoa que você sempre quer admirar ali junto, né? Por isso que a gente está falando, para só não perder o gancho, que é essencial esse tempo com você mesmo, para você aprender que você não precisa de ninguém ou de nada, entendeu? Para ser completo. E esse tempo é quando eu acho que
você entra no processo que a gente chama remitivo. Eu acho que o autoconhecimento, o que principalmente a Leti falou, saber nomear as emoções, principalmente o que o Antônio trouxe, que é saber não manipular, mas preparar o ambiente, preparar as pessoas em volta para lidar com isso, né? E traz uma noção completa de como. Eu estava vendo aqui que até 88% das pessoas têm uma remissão assim quase completa quando se passa exatamente por esses cenários. Aí, só para a gente aproveitar um pouquinho o gancho, para a Leti poder convidar o Guilherme, não sei como é que está isso, eu não estou vendo Mas eu acho que eu vocês. tenho que sair, porque senão não cabe na live, me parece. Entendeu? Aí eu posso sair, Tá. não tem problema, para mim tá Gente, bugado aqui. eu falei agradeço. bastante. Sim, eu vou sair, eu vou continuar assistindo, mas eu não vou participar daí. Eu agradeço muito a participação de verdade, foi muito legal e eu espero que a gente possa voltar a ter outros papos ainda que fora daqui, né? Porque uma das coisas mais importantes que existem para eu, né, que vejo assim globalmente o transtorno borderline, procuro, né, entender as pessoas dos lugares mais distantes possíveis exatamente para perceber, né, essa base comum nossa, né? É isso. A gente tem que poder contar com pessoas que sabem o que se passa com a gente, para que a gente possa se sentir fazendo parte. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Tá? Que não partilhei aqui com o Sr. António é que eu também trabalhei em alas psiquiátricas. E eu lidei com poucos borderlines, mas com os que eu lidei eram as duas totalmente diferentes uma da outra. Havia uma que era, como disse, que estavam havia uma moça que estava tão traumatizada, ela também tinha um distúrbio alimentar, que ela estava ali naquela ala psiquiátrica que há quase 2 ou 3 anos e tinha que ser alimentada por um tubo que tinha ido pelo nariz, não é? Cheguei a ser testemunha também, porque às vezes perguntava, olha, fulana, quando a gente for pôr o tubo para te alimentar, queres que venha alguém para te segurar ou não precisas? E então basicamente era a equipa de contenção que agarravam, não é? No caso ela ser agressiva, ela escolhia sempre alguém para agarrá-la, porque e houve uma vez em que eu tive que ser testemunha, não é? Porque a gente temos que ser testemunhas e pronto, era assim uma coisa um bocado horrível. Pronto, de se ver que era ela a gritar, não é? Porque magoa, não é? Estar a meter aquilo no nariz e estar a agarrar, magoa. Mas pronto, depois era outra moça e ela estava lá, porque foi uma coisa. Foi engraçado. Então, estão a ver aqueles carrinhos que agora andam na moda, que as velhas andam nos carrinhos porque não conseguem mover-se. Sim. E então, acho que ela estava numa crise qualquer maluca. E ela estava numa rotunda nesses carros a andar à volta e depois estava com o cão à trela. Eu fiquei naquela. Eu ri e pensei, meu Deus. Pensei, não rias que é doença. Mas depois eu falei com ela era super, super de boa. Que ela psiquiátrica, porque eu trabalhei em várias, aquilo era um luxo, porque eu estava em Bath, que é uma parte daquilo que pertence a Bristol, que é onde eu estou, então era assim uma parte mais chique e bem. Então aquela ala psiquiátrica, tinha uma sala que era a sala dos jogos, tinha uma mesa de bilhar, tinha um piano, tinha livros, tinha uma PlayStation 4, tinha assim umas coisas. Depois tínhamos a sala de arte, então nós estávamos lá com o piano. Mas aquele piano estava assim um bocado bugado, porque havia algumas teclas que não funcionavam. Então ela mandou vir um piano, não é? Estávamos ali duas a tocar. Isso, olha, filha, eu também, como tu, eu também tenho borderline. E olha, o que eu posso te aconselhar que quando saís daqui, porque eu espero que quando voltar cá tu já não estejas aqui, é que nunca deixes de tomar a tua medicação e disse-lhe sempre. Também tens de ter vontade de curar, porque não interessa que tenhas o melhor psicólogo do mundo. Se tu não tiveres vontade, isso não vale de nada. Foi o que eu lhe disse. Mas aonde você está realmente muda muito, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mãe de uma pessoa. Então, o Guilherme está esperando aqui, tem um tempinho já para. Eu vou encerrar então. Eu vou encerrar. Gente, obrigado pela participação. Desculpa interromper, Imagina, mas é que foi um papo por favor. entrando no outro e ele está aguardando aqui desde 10 para as 9. Tadinho. São Tá 9. ok.
Mas pronto, 53. Eu tenho 53 anos, para quem está perguntando a idade aí. Eu Isso. preciso ver como é que eu faço para sair aqui, que eu já Desculpa, sei. Gente, tudo Antônio, de bom para desculpa, vocês. Ana, mas o tempo Imagina, tá curto. foi um prazer. Perdão. tá bom, tá bom. Valeu. Prazer foi Tchau, tchau. meu. Até a próxima. Valeu. Valeu. Olha, eles Eba, aqui no Reino gente, Unido. ó, vamos tentar ser mais breve agora, porque eu tô aqui desde 7h30. Na verdade, a gente tá junto desde as 7, né, Flávio? Então, assim, eu Sim. já tô ficando um pouquinho cansada. Eu vou Já são 2 horas. pedir pra ele- eu vou só pedir para ele falar um breve resumo de como é um relacionamento com borderline, fazer como duas pessoas diferentes dá tão certo e deixar ele passar como ele explica isso. Ah, sim. Sim. Agora, Sim, mas fiquem à vontade aí para perguntar, pessoal. A gente está chegando no momento final. Eu estou aqui desde as 7, estou super cansada, eu durmo cedo. Eu tenho as minhas coisinhas chatinhas também, tá? E aí, Guilherme? Boa noite, Bah, Flávio, boa noite, Ana, boa Senhor noite, Lê. tenebroso está aqui online. Cheguei na hora boa, na hora final. Chegou na hora Pois é, pá. final. Flávio vai fazer perguntas, a Ana vai fazer perguntas e a Ah, galera. pergunta é assim. Só Isto agora está pergunta. aí a fama. Leti, és uma manipuladora. Não, calma. Aqui no sarcasmo, és uma manipuladeira. Sou uma tenebrosa, sou uma borderline Estás aqui demônio que a manipula. manipular Eu obriguei fato. ele, inclusive, a estar aqui. Ele está aqui porque eu obriguei ele. É isso mesmo. Manipulei ele. É aquilo que eu Olha, digo. eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Dona Letícia me apontou uma quadrada, um ferro na minha cara, tá? Porque para mim é um grande desprazer fazer live, eu não tenho saco para live, mas como eu estou sob júdice, sob a ameaça, aí eu estou aqui emprestando a presença. Mentira. É uma satisfação Sim. maravilhosa, é um assunto pertinente e é um grande prazer estar entre os pares aqui, queridos, amigos e guerreiros aí nesse campo de batalha que é a internet, né, de certa forma. Não vemos dessa forma, né, mas infelizmente o sistema acaba nos colocando nessa condição, mas estamos aqui juntos para combater sempre o bom combate, né? É, a gente certo. manipulou-te todos. A gente mandou-te assim umas ondas assim, vibrações manipulativas e agora estás aqui, forçado contra a tua vontade. Prazer te conhecer, Guilherme. Satisfação. Você já deve ter ouvido falar aí. Fiz lá um breve estudo sobre você, do seu comportamento. Vi que você tem um canal cristão, possui aí uns comportamentos estoicistas, trazendo bastante reprogramação mental, coisa que casa muito com o que eu estudo, né? E seria bom, de uma forma resumida, lógico, para a gente não tomar tanto tempo, você falar para mim, primeiro, o que você sabia antes de borderline e o que você soube depois de borderline quando conheceu, e como é, né, ter um relacionamento com uma pessoa borderline. Publicamente assumida, né? Que é o Saíste do pior. armário, Leti, saíste do armário. Do armário sabe, tenebroso. sabendo que são comportamentos diferentes, sabendo que atingimos públicos diferentes. E as pessoas às vezes não compreendem que às vezes falamos a mesma língua. Num breve resumo, como é que é isso para você, antes e depois do borderline, e depois que você conheceu, o que você aprendeu com isso, e o que te faz hoje, né, uma pessoa que sabe conviver com isso, que é muito difícil para as outras pessoas. Muito bom, Flávio. Igualmente, já ouvi algumas ponderações suas aí, Letícia me mandou alguns áudios seus assim, e cara, muita coisa faz sentido, né? Eu acho a neurociência e a sua diversidade, né? Os seus tentáculos, algo muito interessante, né? Muita coisa casa com o que eu já trabalho há anos na internet, né? Só que de uma maneira, num olhar científico, né? Num olhar mais dogmático, mais pragmático. E não que eu não goste do pragmatismo, do dogmatismo, né? Do empirismo, mas eu tento misturar, eu faço uma farofa com as minhas experiências, com a minha praxis diária, com o que eu estudo, o que eu leio, né? E sempre se torna uma parada muito dinâmica, né? Mas, cara, sempre bow down to the science, né? Eu sempre respeito muito os estudos científicos, coisa séria, né? Não uma coisa manipulada, uma coisa comprada, mas a ciência realmente séria, realmente
que quer entregar ali a verdade, cara, é máximo respeito, né? E a neurociência é uma dessas aí, então. Então, já para não ter muita enrolação, muito desdobramento dessa fala, cara, eu vou ser sincero, cara, eu sempre me relacionei com border, de certa forma. Eu, antes da lei, eu não conhecia o termo técnico, eu não conhecia a dimensão, eu não conhecia o cluster B, eu não conhecia todos esses tentáculos, né, de personalidades que comungam de pontos, né, semelhantes, outros nem tantos, mas eu percebi um padrão na minha vida, né? É óbvio, em relação à lei, quando ela me explicou toda essa questão, eu tive o conhecimento, mas antes era tudo muito natural na minha vida. Eu sempre, cara, me relacionei com mulher emocionalmente instável, vamos colocar assim, porque eu também sempre fui emocionalmente instável, né, cara? Eu sempre fui das doideiras, da cachaçada, da drogaiada, da pegação, da porrada. E sempre gostei disso na mulher. Nunca gostei de mulher certinha, nunca gostei de honradinha, nunca gostei de mulher de igreja. Eu sempre achei um saco isso, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção em mulher borderline, mulher mais assim, emocionalmente aflorada, cara, vou ser sincero, é o sexo, porra. É o sexo, é a intensidade, é a ideia, é a entrega, é a devoção, é a divinização do homem. Porra, isso é louco. Só que assim, é como se a gente andasse no fio da navalha, né? Eu já fui esmagado. Eu já fui esmagado por mulher border. Em que sentido? De ficar mal, de sofrer, de não entender que a situação ali era um pente rala, uma sentada, uma jajorrada e tudo certo. Bloque no dia seguinte, tá ligado? E eu, porra, Miqueinha na época, porra, eu fui bazucado, né? E fiquei sem comer, fiquei sem dormir, mas uma vez só na vida também, uma ou duas vezes só na vida também, depois aprendi, né? E comecei a caminhar melhor, comecei a lidar melhor com essa questão. E, cara, vou sempre bater na tecla, eu não suporto mulher certinha, mulher cheio de critériozinho, cheio de legalismo, dogmatismo. Gosto de mulher doida, mulher emocionalmente intensa, mulher que realmente fala o que pensa, que... Mas assim, né, principalmente a questão da remissão abrandou muito isso. E na fase da minha vida que eu me encontro hoje, é muito mais saudável, muito mais gostoso esse abrandamento que aconteceu. Mas eu, mais novo, gostava era da intensidade, né? Então, assim, independente das nuances, eu estou bem ambientado com a questão. Só recentemente mesmo que a questão técnica me veio ao conhecimento assim mais aprofundadamente. Mas a questão da prática mesmo, ixi, de outros carnavais. Eu estava acompanhando alguns dos seus estudos, né? Fiz uma breve pesquisa e você falando sobre NoFap, né? E o pessoal, e isso vira uma tremenda polêmica, né? E realmente, com as questões mais históricas, filosóficas, mais dogmáticas, traziam isso, e a gente pode trazer esse tipo de comportamento desde lá dos estoicos até hoje. Na neurociência se explica os benefícios disso, você está entendendo? Isso pode acrescentar, assim, num número percentual exorbitante de sua testosterona em apenas um mês, por exemplo. E a testosterona para o homem, a gente sabe que ela para foco, entendeu? Para performance, entendeu? Para autoestima, entendeu? Para atuar mesmo no que o homem tem que fazer, né? Então, a galera não entende que o acesso às facilidades erotizantes que a gente tem hoje, que é isso que você estava falando e eu achei muito legal, completamente imascula o homem, esse homem que você fala, esse homem que você diz, ele imascula. Por quê? Primeiro, você altera o ambiente da excitação, tá? O que é o ambiente da excitação? Você vai lá, abre a internet, entra lá no Xvideo, põe a putaria que você gosta, com o ambiente que você gosta, Confortável. com uma mulher com o seu tipo físico favorito. Escolhe tá? tudo, né? Tudo controlado. Ou seja, e beleza, agora vou lá. E aí começa a entrar nesse ciclo, tá? Aí o cérebro dele começa a associar o quê? Eu não vou me masturbar mais com a intenção de me reproduzir, eu não vou mais, no caso, eu não vou masturbar mesmo com a intenção de me reproduzir, eu não vou usar mais o sexo para isso. Eu vou usar o sexo como uma ferramenta de fuga de estresse. E aí começa
a virar um vício, assim como todos os outros, drogas, álcool. E aí é nesse momento, cara, onde o cara ele começa a passar para o grande que você falou, os Palmole e os Miqueinha, entendeu? Que ele vai ter que dar de frente com uma mulher de verdade, com suas imperfeições, sem a ajuda das luzes, das câmeras e das encenações, e ali ele vai ser um eterno broxa, você está entendendo? Ele vai sempre depender desse tipo de mídia para poder ter relação. Os caras vêm com esse vício de masturbação, entendeu? E o cigarrinho do capeta do jeito errado desde lá da adolescência, tá? Vem com esse acúmulo de energia que é normal na adolescência, começa a se estimular sexualmente olhando até macaquinho, e quando você vai ver, está enfiado numa clínica, entendeu? Porque ele falta no trabalho para se masturbar, porque ele falta, porque ele não consegue ter uma relação íntima de verdade. E quando a gente fala em relação íntima, é a troca de fluido, é a troca da ocitocina, que é a droga do amor, e é isso que você fala, isso da mulher que deixa o homem louco. Porque na hora do sexo, e aí eu concordo contigo, meu irmão, uma coisa tem que ser selvagem, tá? Entendeu? É assim, é ali que o homem tem que saber que ele é homem, é ali que a mulher tem que saber que ele é mulher. O resto tudo é conversado. Mas esse processo é natural, vem desde os históricos bíblicos, e a gente sabe que isso acontece. Então é legal que você fale sobre NoFap, entendeu? Porque traz mais as pessoas para um autoconhecimento. Espera aí, eu estou me masturbando para manter minha virilidade por compulsão ou vício, entendeu? Ou simplesmente eu me acostumei com isso. E aí, quando a pessoa entra nesse campo, acabou o homem, tá? Então é legal que você faça essa parte. Eu queria que você me falasse um pouquinho quando você começou a perceber que isso trazia um resultado. Quando eu percebi que eu não gostava mais de gozar. Isso é uma fala que assusta todo mundo. Não gosto de gozar. Não gosto. Por quê? Porque analisando de forma matemática, sistemática, porra, a minha vida ela é extremamente sistematizada, assim. Eu tenho hora pra tudo, sou chato, me tornei uma pessoa chata, um velho mesmo. Hora pra treinar, hora pra tomar meu sol, colocar lá meu saco pro sol bater, o reflexo do sol de manhã, tomar meu café, meu jejum, minhas orações, meus mantras, minhas leituras, minhas produções de conteúdo, minhas mentorias. E, cara, se eu gozo, eu morro. Não é que eu não goze, eu gozo de várias outras formas, não há só uma maneira de gozar. A maneira mais tola e estúpida de se gozar é você jogar o sêmen fora, porra. Eu não acho engraçado, nego leva esse papo na brincadeira. Isso não é brincadeira, porra. Eu quero que se foda o que os médicos na internet falam que não tem que gozar porra nenhuma. Se você quer trabalhar em alta performance, se você quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que enxerga nas entrelinhas da vida, você não pode gozar, velho. Ponto. Tá? É uma energia visceral, cara. É o que te dá coragem, é o que te dá ímpeto, é o que te dá vontade de se lançar, pular de cabeça no precipício. Você vê os homens hoje, mano, cara, são ratos, velho. Me desculpa. A maioria dos meus seguidores são ratos. Me desculpa, rapaziada. Mas a realidade, não que vocês sejam ratos, vocês estão ratos. Porque tudo que eu falo com vocês, pensando na boa vida, que eu quero transmitir para vocês o que eu vivo, o que eu vivencio, o quão extraordinário é viver essas coisas, e vocês negligenciam, vocês se colocam numa condição de miséria, de mediocridade. Mas sabe, é a força motriz, cara, é a força de potência, é a vontade de potência de você conquistar o mundo. O sucesso, a tua melhor versão, o seu intelectual, o conhecer, o discernir as coisas, conhecer a ti mesmo e o mundo fora, né? O templo de Delfos, né? Conheça a ti mesmo e conhecerá o mundo e os deuses. A base é o NoFap, porra, não é brincadeira. A base é retenção seminal. Enquanto o bostilento médio levar as coisas na putaria, no jeitinho brasileiro, esse país vai continuar sendo essa merda e esse povo vai continuar sendo burro, enganado. Não vou nem entrar em outros pontos, não, que me irritam muito nesse país. Mas assim, cara, não é brincadeira, velho. Não é engraçado ser miserável e medíocre, né? Eu acho que as pessoas, só terminar o raciocínio. Eu acho que as pessoas elas deveriam aproveitar melhor o século da informação que estamos vivendo aqui, aprender, entender e absorver e aplicar na própria vida, entende? Porque não é engraçado ser miserável, ser burro, QI de bonobo, não é engraçado.
é ridículo, é patético. E as pessoas deveriam refletir sobre isso. É o que tem acontecido muito por aí. Leti, você ia complementar? Não, é porque ele estava falando sobre essa questão, essa confusão, né? Essa distorção da galera aí, QI menos 83, né? Quando se fala em NoFap, vocês estão conversando sobre isso, e eu vou linkar isso agora com o relacionamento, porque a live é sobre relacionamento, né? Vou fazer esse link agora. É exatamente isso. A pessoa que se propõe a fazer um NoFap, talvez não entenda que a proposta de um NoFap não tem nada a ver com a proposta de não se relacionar. Eu acho que as Exatamente. pessoas se confundem muito na mensagem, e a gente estava falando isso antes com o Antônio, nessa visão dicotômica da sociedade, assim, se eu sou Red Pill, se eu faço NoFap, se eu estou dentro dessa bolha aqui, eu não posso ter contato com ninguém que esteja fora dessa bolha aqui. Então, o cara que está aqui, né, que tem um problema, porque ninguém vai começar a fazer NoFap ou procurar um grupo de ajuda contra vício em pornografia, se ele não identificou nele mesmo um problema, ele já identificou que tem um problema, né, ele quer melhorar, mas aí ele cria um outro problema. E o outro problema que ele está criando dentro da cabeça dele, que ele compreendeu a mensagem de forma equivocada, é que se eu tenho problema com pornografia, se eu tenho problema com masturbação, então eu não posso me expor à mulher. Eu não posso me expor. Então ele entra numa evitação. E evitar não significa estar em equilíbrio. Você só vai estar em equilíbrio quando você é exposto ao vício, à coisa, e você não tem mais o desejo incontrolável de ter a coisa a todo momento. Isso é controle. É controle. Você já adquiriu a síndrome de amotivacional e você não sabe o que é um relacionamento profundo com um relacionamento de um homem com uma mulher de verdade, uma mulher com um homem de verdade, porque não a intimidade, o próprio nome existe intimidade porque a coisa é íntima, tá? Então, um relacionamento, ele vai além da gozolândia, como diz o Alete, como diz o Viking. Vai muito além da gozolândia, cara. É compromisso, é persistência, é resiliência, entendeu? É disciplina. E tudo isso casa muito com o que o Guilherme fala e com o que a Leti fala. Porque, veja só, são duas pessoas de personalidades diferentes que encontraram um campo que era nebuloso, onde as pessoas não se respeitam, transformaram isso num campo de respeito, você está entendendo? E hoje um tem um manualzinho do outro e os dois sabem conviver bem, você está entendendo? Então, existem agora essas polarizações que ele estava falando, que justamente afastam as pessoas de ter um relacionamento de verdade, que é o que a Leti estava falando. Só para pontuar um negócio, para não ficar mal colocado, porque às vezes a galera acaba me interpretando de um modo extremista e não é essa a minha intenção. Quando eu falo que eu, o Guilherme, não gosto de gozar, não quer dizer que eu não goze. Eu, eventualmente, né, na atividade sexual, de forma natural, eu o faço. A minha fala em relação de eu não gostar de ficar gozando é que eu transmuto essa energia para estudo, para produção de conteúdo, para treino físico, tá? Não é proibido gozar, gente. Longe disso, gozar é terapêutico, gozar é relaxante, gozar é maravilhoso. Mas a minha proposta é sempre que vocês façam isso de uma maneira ordenada. Ordenada em que sentido? Porra, não fica igual um rato, né? Igual um coelho já jorrando rápido o tempo todo, porque não é esse o caminho, tá? E isso que eu falei serve para mim, porque é o estilo de vida que eu gosto de levar, tá? Eu gosto de transmutar essa energia do sexo, eu faço tantra, muitas das vezes eu saio da atividade sexual e vou fazer as minhas respirações, né? Subir essa energia ali do chakra basal para o chakra coronário, para a cabeça e tudo, para que a minha performance seja amplificada. Porque na minha experiência, quando eu ejaculo, eu tiro um dia para que eu quero realmente relaxar, ficar tranquilão, eu não quero ler, eu não quero estudar, eu não quero falar, eu não quero gravar conteúdo, eu quero ficar tranquilão. Então, se o seu objetivo é ficar tranquilão na vida, você pode ejacular, você pode gozar no sexo, de preferência no sexo, né?
que é uma parada Lógico, natural, né? Pra lógico. você, se o seu objetivo é ficar mais tranquilo na vida, cara, ótimo, pode gozar mais, com mais repetição, com mais frequência na tua semana ou no teu mês. Eu gosto de fazer a parada com menos repetição, na eventualidade. Ponto, era isso que eu queria pontuar. Sim, mas exatamente, eu entendo o que você quer dizer. Não está ligado a sexo casual ou masturbação por excesso de estímulo sexualizado. É saber, e isso a gente fala muito em psicanálise, né, Net? Usar a energia libidinal, que está muito ligada à sexualidade, para poder colocar em uma coisa. E isso traz resultado. Porque você, senão, exatamente, você vira um bonobo que sai tocando uma por aí, em qualquer lugar, com Exato. qualquer coisa, com qualquer pessoa. Exatamente. Isso. É transmutar, é converter uma energia sexual em algo de útil. Exato, Ana, é isso O aí. fato de você saber controlar os impulsos é uma das coisas que fazem um tipo de relacionamento de pessoas com personalidades que estão diferentes, mas que se completam dar certo, você está entendendo? Isso, para mim, é um relacionamento íntimo. E o íntimo, ele não se expõe só ao sexo, né? Então, eu entendi Se o exatamente o que você quis dizer. relacionamento se resume só a isso, realmente tem alguma coisa muito errada. Muito. O sexo, cara, vou ser bem sincero pra vocês, cara, o sexo é o comecinho do dia, né? No meu caso, assim, sem eu já jorrar, e no fim do dia, cara, são as cerejas do bolo, né? É a abertura da porta do dia e o fechamento dessa porta do dia, entende? Cara, é consequência de um dia bem vivido, é a consequência de um dia laboral bem executado, de um trabalho bem feito, mentorias bem feitas, servir pessoas, ajudar pessoas, mudar o mundo, impactar vidas. Aí, meu irmão, você tem o tesão, a rola, mano, fica parecendo um toco, fica parecendo uma tábua dura, mano, de tesão. Agora, porra, o que os casais A cara fazem da hoje? Ana é a melhor. O que os casais fazem hoje, mano? Os caras querem trepar, né? Não faz o sexo, não tem intimidade. Já nem sei o que é isso Trepa, já. eles trepa, né? Aquela É coisa 5 horrorosa. minutinhos e olha lá. Olha lá. Aquele futunzão de raba, né? O ventilador não aquece, esquenta mais ainda a coisa, né? E aí depois terminou, 5 minutos. As lebres treparam e não tem mais. Não tem mais, acabou. Vai cada um. Não tem diálogo, Um não vai pra tem Plutão, outro vai pra intimidade. Marte. Um vai pra Plutão. Acabou, pô. Pula várias etapas. E olha que legal que você falou. O seu conhecimento para esse campo, trazendo para a neurociência, existe uma correlação que é simples de se entender. Na verdade, não é o sexo em si, é sua relação com ele, né? Porque o que acontece? É exatamente o que você falou. Fiz uma mentoria bem feita, trouxe o Propósito de suprimento para vida, casa. né, gente? A minha casa está bem protegida, a minha parceira está feliz com o momento, entendeu? Estou sendo produtivo, estou gerando performance. Opa, sexo é recompensa. Diferente do preciso de masturbação para ir trabalhar, preciso de masturbação para ir dormir, preciso de masturbação para encontrar não sei quem. Peraí, amigo, se você está nesse ponto, você não entendeu o que a gente está querendo dizer. Exato. Né? Pontualmente isso. Entendeu? Então existe essa correlação e é bacana. Então, Leti, vamos iniciar as últimas observações para vocês poderem Vamos descansar. finalizando por hoje, 2 horas aqui de live, gente. E é isso. Tem perguntinha pro Guilherme, Ana, Flávio? Eu acho que eu já sei tudo e mais um pouco. E ele também de fica mim. difícil Então, de você perguntar não tem muita alguma graça coisa. eu ficar perguntando para ele e perguntar para mim. Eu tenho uma fala aqui interessante, né, em relação é mais para concluir mesmo, né, em relação a Leti mesmo, né, eu conheço a Leti desde 2019, né, eu conheci a Leti Border, mano, a Leti, mano, era tenebrosa. Eu acho que a Leti, ela me ensinou. Eu vi a Leti assim, aí eu cunhei, né? O termo tenebroso. A Leti me fez cunhar o tenebroso. Cara, mas assim, eu sempre achei isso mágico, sabe? Aquele ímpeto, aquela energia, sabe? Quando ela tem que sair, ela sai, e é um terremoto, é um furacão.
cão, que lambe, que faz e que cega, e que quando abre os olhos e quando enxerga de novo, tá aquele caminho de... Eu sempre achei isso maravilhoso. Tem gente que se assusta, porque na época, de certa forma, eu era assim também, né? Cansava de estar doidão em festa e passava o rodo, porrando todo mundo, nego querendo me dar tiro, pontando arma pra minha cara. Já era pra estar 7 palmos de terra há muito tempo aí, graças ao meu Criador, meu A gente Salvador, está na Senhor Jesus Cristo, eu faixa tô vivo. bônus aqui. Estamos na faixa bônus. Mas assim, só pra não me alongar muito, cara, cara, o que eu conheci a Leti, né, em todas as arestas, assim, hoje é uma outra mulher. Porque em várias situações de experiências de dia a dia, quando eu estou com ela, assim, eu percebo que as reações que ela tem a situações, a eventos, a encontros, a pessoas, a postura que ela tem hoje é totalmente diferente do que ela teria no passado não tão remoto, entende? E em muitos casos, eu fico no ímpeto de agir perigosamente e ela às vezes me coloca freio, Travou ele. sendo que, porra, Guilherme, não, como é que eu vou isso seria atormentar? inimaginável. Isso Que seria absurdo, né? inimaginável. Né? Eu falei, cara, realmente a cura, a remissão, a mudança, o giro de 180 graus, ele é real, velho. Ele é real. É real. Eu tô vendo, mano. Não é uma parada que eu li, que me contaram. Eu tô vendo. Eu tô ali, olhando pra mudança em carne, sabe, na minha frente. É muito louco, velho. Muito louco, muito louco. A diferença é abismal. Isso que é legal da galera. A gente atribui a época, né? A gente é um pouquinho uns quarentão para cima e não vamos falar tanto, né? Mas é realmente isso. Essa é a beleza de se interessar por pessoas, porque você pode se apaixonar até pelos defeitos. Agora, quando é só por uma raba, irmão, como você ensinou, você Guilherme, o sabe o resultado. encantador Mas- de Borders, basicamente. Não, eu sou, cara, eu sou. Porque assim, eu sempre fui muito intenso. E eu sempre gostei de pessoas intensas, né? Os meus amigos sempre foram intensos, sempre foram a galera da cachaçada mesmo, do falar alto, da gritaiada, do metal, da porradaria. Esse sempre foi o meu meio. É a galera que, assim, o meu lema, a galera 80, 90, a gente sempre teve o lema que era o seguinte: a gente tinha medo de morrer, porque a gente vivia intensamente. Hoje a rapaziada tem medo de viver. Inverteu-se a coisa, entende? Essa nova geração. Então assim, eu sempre lidei muito bem com fogo, né? Sempre gostei de manipular o fogo. Às vezes não manipulava muito bem. Muitas das vezes eu mesmo me queimava com o meu próprio fogo. Mas até hoje mesmo, mais espiritualizado, com mais idade, um pouco mais sereno no meu dia a dia, eu vejo beleza. Claro, numa parada mais ordenada, numa parada mais, sabe, mansa. Mas você olha pra pessoa, você vê ali nos olhos dela, você vê que tem um dragão ali dentro. Você vê que tem um fogo consumidor ali, que em qualquer situação, ele mostra as garras, entende? Isso pra mim é mágico, é lindo. Não tem nada igual. Eu fiz um estudo científico em uma teoria que chama, por coincidência, chama Olhos Borders, e eu já comentei isso com a Leti, ela vai te ensinar depois. E isso existe, como você enxerga e sabe o porquê, tá? Isso é normal, tá? De pessoas que tenham essa percepção mais avançada. E é muito legal, cara, entendeu? É a prova de que, assim, a maturidade, entendeu? E sabendo se respeitar num relacionamento, não existe transtorno, não existe neurotipia, entendeu? Que substitua uma pessoa que tenha bom caráter, né? Então, para a gente ir encerrando aí, Aninha queria fazer mais um comentário, Leti queria fazer o encerramento para vocês descansar, que vocês já Eu só ajudaram bastante. tenho a agradecer a todos vocês, ao Guilherme por ceder um pouquinho do tempo dele, que eu sei que é bem puxado aí o dia a dia da gente. A gente também está num processo aí de mudanças e tudo mais. Meu dia está sendo bem puxado também. Acredito que o seu também. A Aninha está lá na madrugada, no Reino Unido, então, e o Antônio também participou aqui. Todo mundo tem um dia puxado e é justo agradecer pelo tempo devotado aqui a todos vocês, né? E as informações trazidas por todos, né? Bonita a declaração sobre toda a nossa existência resumida aí. Obrigada por isso, Guilherme. Realmente é legal ver
e ouvir, né? Porque eu acho que o esforço recompensa. E esse é o meu recado final. Se você está sem esperanças, seja lá por qual motivo, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, cara, não fica pensando muito, não. Vai para ação. E a mudança quem faz é você, não é o terapeuta, não é o remédio, não é o psicólogo, não é o cara do site, não é o coaching, não é um grupo, é você. Você pode entrar no site, você pode entrar em grupo, você pode fazer terapia com o melhor maluco do universo. Se você não fizer a sua parte, não tem milagre. E aí não vem com essa de chamar o outro de charlatão, porque na verdade você está sendo o seu próprio charlatão. Está querendo mudar uma coisa que você não faz o menor esforço. Então, cara, mudança exige esforço. Coloca em É. prática. Determina uma Se a teu- rotina, faz exercício físico, muda essa alimentação tenebrosa, começou a porcaria, tenta fazer um jejum, tenta se colocar em uma situação que você precisa fazer esforços. Para depois, como o Flávio e o Guilherme estavam falando, o sexo é recompensa. O docinho, o bolinho, o brigadeiro vai ser recompensa no final de semana. Faz o seu dever de casa durante a semana ali, na disciplina, com foco, determinação, que as coisas andam. É isso, galera. Se vocês quiserem se despedir, falar, mas Não, esse é o sim, recado. minha última pontuação é exatamente essa, é mais que um complemento da tua fala, né? Você falou da questão de esforço, né? Uhum, É, só para encerrar mesmo, uhum. eu por muitos anos da minha vida, praticamente 15 anos aí a fio, eu sempre fui muito teórico, né? Muito de estudar, muito de ler, muito e esquecia da ação, né? Aí depois quando eu virei ali, na época que eu virei dos 29 para 30 anos, 28 ali para os 30 anos, para quem entende de astrologia, para quem fala, quem gosta, né? É o meu Retorno de ascendente, Saturno? né? Meu sol câncer, né? Aí na hora que eu virei ali os 30 anos, brilhou ali meu ascendente, né? A Ai, Áries, eu me tornei uma pessoa muito mais prática, né? Eu comecei a me basear muito ali na regra de Pareto, né? 20% do meu esforço ele tem que gerar 80% dos resultados. E, cara, quando eu entendi que menos teoria, muito menos, é 10, 15% teoria, um pouquinho ali, um bolinho de estratégia, um bolinho de conhecimento, né? Que é importantíssimo esses 10, 15%. O resto é sangue, suor e lágrimas. Depois que eu entendi exato. isso e externei isso na minha vida, mudei, virei esse disco, dei esse giro. Cara, eu prosperei em absolutamente tudo na minha vida. Não há nada que eu não tenha prosperado desde que eu virei essa chave. Então, complementando a tua fala para encerrar, esse é o caminho. Essa é a verdade, rapaziada. Se fez sentido, mano, é mão na massa que o que vocês esperam, o que vocês desejam vem. É isso aí. Legal, ó, o que corrobora com toda a sua tese, todo o seu estudo, entendeu? Vem a neurociênciazinha para ajudar, é exatamente isso. Cara, o que é um talento, tá? Um talento é uma habilidade treinada ao esforço, entendeu? É um comportamento treinado à exaustão vira habilidade, treinado à exaustão vira um talento, treinado à exaustão vira um dom. E é exatamente isso que você falou, é prática, prática, repetição, repetição. O cérebro ele vai ficando cada vez mais moldado, cada vez mais forte, e as conexões neuronais cada vez mais resistentes, de acordo com o que você falou. Teoria, prática, 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 prática. Tá bom, pessoal? Obrigado para quem assistiu. Guilherme, valeu pela participação aí. Prazer foi meu, Foi show de Flávio. bola. Aninha, que está ouvindo, obrigado pela participação. Antônio, valeu. Lete, valeu por segurar a gente aqui até agora. Foi show de bola a live. Valeu, Obrigadão. Valeu, gente. Boa noite. Até a valeu, galera. próxima. Beijo.